Graça e paz, nós estamos mais uma vez voltando ao nosso estudo da palavra nesse horário de 10 até as 23 horas. Hoje, terça-feira, pela tarde eu dei uma palavra sobre situações da vida, mas nesse estudo que nós normalmente transmitimos nesse horário de 22 a 23, eu quero fazer menção do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 24. Apocalipse, capítulo 24. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante e ele nos dá a ideia das situações que têm acontecido no nosso dia a dia: violência, morte, criminalidade e muitas outras coisas. E a gente consegue visualizar isso quando a gente lê Apocalipse, quando a gente lê Mateus. E me chamou muita atenção um texto que vem à memória de Mateus, capítulo de número 24, do 36 em diante, que diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, disse Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém pensa. Irmãos, esse é um texto muito interessante. Esse é um texto onde nos faz pensar sobre a vinda de Jesus, quando ele aparecerá nas nuvens, e todo olho verá, e as pessoas lamentarão, muitos, milhares lamentarão, porque Jesus virá buscar a sua igreja. Mas eu quero deixar essa palavra para a igreja: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não podemos esquecer que todo livro apocalíptico, ou texto, ou capítulo, nós temos Mateus, nós temos Daniel, nós temos os profetas, nós temos Mateus 24, 25, 23, que falam do Apocalipse. O Apocalipse é uma linha muito tênue. Ele acontece para nós, servos de Deus, tanto Jesus voltando, aparecendo entre as nuvens, quando Deus nos convocando. Nesse dia, Deus convocou o irmão Armando, que foi membro lá da igreja, estava lá na igreja primeira em Jardim Paraíso. Deus o chamou, o Apocalipse aconteceu para ele. Então, o Apocalipse acontece de um jeito ou de outro. Mas a palavra descrita aqui é do fim dos tempos. E o texto fala de vigilância. A gente vê outras pessoas, muitos crentes vivendo esse mundo, preocupados em enriquecerem, preocupados em ganharem, preocupados em adquirir, preocupados em crescer. Eu não estou dizendo que não é bom crescer, estou dizendo que não seja bom dinheiro, não estou dizendo que não seja bom ganhar, mas o que eu estou dizendo é que você e eu, como crentes de Jesus, crentes em Jesus, família de Jesus, não somos desse mundo. Não somos desse mundo.
Nós podemos concursar, podemos ser eleitos, podemos ser vitoriosos, podemos ser professores, podemos advogar, mas a verdade é que tudo que conquistarmos de compra, de casa, de mansão, de carro, de cursos, o que adquirirmos nesse mundo vai ficar aqui. Nós somos cidadãos dos céus. É interessante que Mateus 6 vai dizer: não junteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões podem roubar, a traça, ferrugem corrói, mas juntaste tesouro no céu. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus e precisamos viver como alguém que olha para o alto. O texto fala que, como nos dias de Noé, muitos estavam vivendo e não ouviam, só escutavam. Ouvir é guardar, é aprender, é reter, e só escutavam. Tem muita gente nas igrejas só escutando o que o pastor diz, o que o professor diz, mas não aprendem, não retêm, não colocam em prática. São religiosos. E um dia Jesus há de voltar, vai buscar a igreja, e muitos vão ficar que estão na igreja, porque não são a igreja. A igreja não é quatro paredes, a igreja não são tijolos, a igreja não são os rebocos ou mesmo o embolso. A igreja é você. A igreja de Cristo são pessoas. A noiva ataviada que vai subir é o povo que Deus separou, é o povo que permanece fiel, é o povo que obedece. Jesus disse isso: a minha família são aqueles que ouvem a minha voz, que me obedecem. Eu tenho me questionado o quanto eu tenho obedecido a esse Jesus, porque os obedientes são aqueles que vão subir. Os obedientes são aqueles que vão herdar o que nem de ruim nem de bom desse mundo pode se comparar à glória que está pronta, preparada para a nossa vida. Nós vivemos muito nesse mundo esperando o reconhecimento de pessoas, de liderança, no trabalho, na família, e a gente faz de tudo por isso. Eu lembro-me quando estava empregado, eu dava o meu maior gás. Eu tinha um ótimo salário, mas muitas vezes nós não damos esse maior gás para aquele que já pagou a nossa eternidade, para aquele que já pagou o preço do nosso pecado, para aquele que mudou a nossa história. O nome dele é Jesus. Este Jesus que nos trouxe paz, esse Jesus que nos trouxe transformação, esse Jesus que fez com que eu pudesse viver um tempo novo, mesmo que as coisas aparentemente pareçam que não estão acontecendo, mas que traz paz na intranquilidade, que traz paz na guerra, que traz paz quando tudo diz não. Mas o texto de Apocalipse, e assim Mateus 24 vai nos dizer que é um texto apocalíptico, que, como nos dias de Noé, se você for lá em Gênesis, você vai ver que aumentou a violência, aumentou a maldade, aumentou a dificuldade de se viver no lugar. Bem, todos sabem, eu moro no Rio de Janeiro, moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, e a gente fala muito de tiroteio. Hoje mesmo eu não ligo nem mais o televisor, porque fala muito de tiroteio. É na linha amarela, é na Cidade de Deus, é na Maré, é lá, é cá, é a pessoa que morre aqui, e isso e aquilo outro. E esses dias alguém escutava dizer de alguém que morou muitos anos aqui, hoje mora no Espírito Santo, ligar para cá e falar: será que eu posso ir para o Rio? O Rio está muito difícil e tudo mais. Vou dizer uma coisa para você: eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Eu já vi pessoas serem assaltadas, já vi minha esposa ser assaltada de uma forma terrível. Deus a guardou, foi difícil aquela madrugada, mas o nosso Deus, Ele nos preparou para vencermos essas adversidades. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que ele vai dizer que o tempo da nossa vida
não pode ultrapassar o limite descrito nesse mundo. E nós precisamos continuar vivendo, continuar celebrando, continuar louvando, continuar falando de Jesus. Eu, quando me deparei com esse texto e vendo algumas situações, me deu saudade da minha caixinha de som com o microfone na praça. Hoje é loucura fazer isso, mas talvez eu faça, porque ainda há necessidade de fazer isso, de como louco, doido, pregar o Evangelho. Mas muito mais do que, por isso essa palavra diz, vigiai pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Muito mais que botar uma caixinha de som na frente da praça de sua igreja, na frente da praça do seu bairro, é você ser audível com seu testemunho. Se nós tivéssemos crentes políticos que o seu testemunho fosse audível no Planalto, o Brasil não estaria assim. Se nós tivéssemos crentes políticos na sua cidade ou no estado, que a sua voz, o seu testemunho fosse audível, a sua cidade, o seu estado não estaria assim. Se nós tivéssemos irmãos que congregam conosco, que o seu testemunho fosse audível na sua casa, no seu bairro, na sua rua, aonde a gente mora, não estaria assim. As nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Tem muita gente com carro bonito e com o pneu vazio. Fui ver meu pneu, tá vazio, o pneu do carro. Tá vazio. Vou ter que encher. E tem muita gente vivendo assim na igreja, não vigilante. O carro tá bonito a beça, mas o pneu tá vazio, que não tem nada ali. O texto fala, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Unicamente o Pai. E aí, se é o Pai que sabe, o que você está esperando para viver uma vida santa, para viver uma vida correta, para viver uma vida certa, para viver uma vida diante de Deus como é o desejo dele? O que você está esperando? Esse Deus que te ama, esse Deus que te deu a vida, esse Deus que te deu salvação. Pela tarde eu dizia que o nosso Deus, ele permite algumas situações para que nós cresçamos, para que nós venhamos avançar. E alguns não avançam porque não fazem a leitura correta da sua vida. Em inúmeros momentos nós não fazemos essa leitura correta e perdemos a oportunidade de sermos felizes. Pastor Reverendo Martin Luther King Jr. uma vez disse que ele não alcançou as coisas que ele queria, ele não alcançou os títulos que ele desejava, mas ele também não era mais um homem que ele havia sido outrora, mas que agora ele era um homem transformado por Jesus. As pessoas necessitam que você exale, como diz 2 Coríntios 2,14, exale o perfume de Cristo, que serve para a salvação e para a perdição, para a bênção e para a maldição, para que as pessoas possam escolher o que elas querem da sua vida, para que elas não fiquem em cima do muro. Quinta-feira eu vou pregar na Assembleia de Deus, numa igreja do pastor Joel, que ele é o presidente, e eu vou falar que o tipo de semente que nós plantamos, que você define como semente plantada, ela vai dizer
como será a tua colheita? E a gente quer misericórdia, mas a gente não dá misericórdia. A gente quer fé, mas não tem fé. A gente quer vitória, mas a gente não guerreia as guerras. A gente quer que Deus faça, mas nós não temos comprometimentos com esse Deus. Deus não ouve pecadores, mas Deus aceita, ouve aqueles que se comprometem com Ele. Por isso, o texto nos fala que, como foi nos dias de Noé, assim será. E eu quero dizer para você, vai ser terrível. Vai ser um dia, como diz o texto, como nunca houve, de lamento, de tristeza, de terror, vai ser terrível quando a igreja subir, quando Jesus aparecer nas nuvens. Há várias vertentes e crenças sobre Apocalipse, 1000 anos antes, 1000 anos depois. O povo de Israel vai ser uma pregação para o povo de Israel, mas a verdade é que o Filho de Deus, ele há de vir buscar a igreja. E como está você? Será que você vai ao culto tão somente, como um religioso, que vai quarta, vai domingo? Eu quero dizer que nem os católicos estão assim, mas você tem que estar aceso e não perdido dentro da casa do Pai. Na casa do Pai, a unção, a poder, a transformação. Não dá para ficar em cima do muro, não. A esses Deus vomita. E o nosso Deus, Ele deseja que você viva o que Ele tem de melhor. Se obedeceres, se ouvires atentamente a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. O desejo de Deus é que você viva essa alegria, viva essa verdade, viva essa possibilidade, viva essa satisfação, viva o que Deus preparou para você. Mas é necessário que você esteja atento à voz do Senhor, atento àquilo que Deus projetou para você, porque a vontade dele é perfeita, é agradável. A vontade dele não gera dores, é maravilhosa. A vontade dele nos dá ânimo em meio às nossas guerras, em meio às lutas, em meio às dificuldades. A vontade dele não nos dá peso, e com ela a gente consegue prosseguir, consegue ser felizes. O desejo de Deus é que eu e você consigamos alcançar e viver na paz. Na paz. É interessante que quando eu for ler, minha Bíblia está toda anotada. Eu não tenho Bíblia comentada, mas tenho livros, obviamente, tenho algumas ferramentas de estudo por ser pastor, mas a minha Bíblia está toda anotada com aquilo que Deus tem me ensinado ao longo desses 16 anos de ministério e mais de 20 anos de crente em Jesus. Mas aquele que perseverar, você tem perseverado? Você persevera orando, se comunicando com o Pai, lançando sobre Ele a sua vida, sendo íntegro, sincero, coração aberto diante do teu Pai. Você persevera lendo a palavra, porque a fé vem por ouvir, o justo vive pela fé. O que vence o mundo é a fé. Deus se agrada da fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Verbo, e o Verbo é a ação de Deus. E Jesus é a palavra de Deus. O outro modo é você vivendo. Você precisa viver.
Domingo eu pregava à noite sobre o cativeiro, Jeremias capítulo 29. E Jeremias fala para o povo: olha, gente, casai suas filhas, seus filhos, procure paz na cidade, ou seja, vivei, porque na paz de vocês vai haver paz na casa de vocês, no bairro de vocês, na rua de vocês. Se você estiver em intimidade com Deus, em oração, em leitura da palavra, vivendo. Se nós vivêssemos o que falamos, o que ouvimos, o mundo seria bem diferente. Mas Jesus não veio para mudar esse mundo. Jesus veio para mudar os habitantes deste mundo. João 24, 17 diz isso. João 14, 27 diz isso. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Mas antes ele diz lá: credes em Deus, credes em mim, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Ou seja, se nós vivêssemos como cidadãos dos céus nesse tempo, o Brasil estaria bem diferente. Os governos seriam bem diferentes. Pastor, mas tudo colabora com aquilo que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz até que o amor de muitos se esfriaria. Sim, ela nos ensina e diz que isso vai acontecer, mas não quer dizer que o meu amor vai se esfriar. Não quer dizer que o seu amor venha a se esfriar. Ele vai se esfriar se você permitir. É igual um casamento. Ele só se esfria se você não cuidar. Se as duas partes não cuidar. Eu lembro de uma senhora que, com 50 anos de casado, e eu estou terminando, e perguntaram a ela: como vocês estão 50 anos de casados juntos? E foi interessante que ela falou assim: nós temos 50 anos de casados, e há 50 anos de casado meu esposo me faz comer a parte do pão que ele gosta e eu odeio. Eu como. Há 50 anos eu como a parte do pão que eu não gosto, mas porque ele me dá, eu como. E aí perguntaram ao Senhor: por que o Senhor está tanto tempo com essa senhora casada? A parte que eu mais gosto do pão eu dou para minha esposa há 50 anos. É a que eu mais gosto. Mas vai fazer o quê? Quando dois não quer, quando um não quer. Então, é mais ou menos nessa tentativa. A perseverança vem através de oração, que é intimidade com Deus, através da palavra, a Bíblia. O que está aqui é para nós, para o povo dele, e através da vida. Viva a sua vida em Deus. Viva a sua vida baseada na palavra. Viva a sua vida baseada na intimidade com o Senhor. Que o nosso Deus é aquele, como diz o Salmo, que vem ao nosso encontro. Eu quero agradecer aí o Naldo, quero agradecer o Zizil, a irmã Nilda lá de Muniz Freire também, que está aqui junto conosco. Quero agradecer aos outros queridos que não mandaram recado, mas estão aí antenados, estão ligados. Quero mandar um abraço para os meus queridos irmãos da PIB do Grão-Pará. Quero mandar um abraço aí para os amigos lá da Rádio Maranata Rio, o Rob, o Alexandre. Quero mandar um abraço para o pastor Jorge Aristide, para o André Cabral, para a pastora Fátima. Quero mandar um abraço ao pastor Marco Tadeu também, lá da Assembleia de Deus de Palmares. Para esse povo abençoado que tem sido um referencial para a minha vida. Mandar um abraço ao pastor Márcio Souza, que é meu amigo, o Carlos Gilmar, o pastor Joel, que nós vamos estar na próxima quinta-feira juntos, e vai ser bênção.
Nosso Deus, Ele é maravilhoso e nos permite viver coisas novas. Quero agradecer os irmãos que estiveram orando pelo meu André, estiveram orando por ele, e graças a Deus ele está bem melhor do que estava. Deus é fiel, Deus é fiel. E eu quero compartilhar com você e pedir que você esteja orando por minha vida, ministério. As lutas têm sido cada dia maiores, não são fáceis. E existem momentos que a gente pensa em parar e desistir. Já em muitos momentos eu pensei em parar e desistir. Mas aí vem uma palavra de paz de Deus, dizendo, anima-te, porque no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu peço que você ore por mim, pela minha família, pelo meu filho, por minha casa, pela igreja que eu sou pastor, pela misericórdia e graça de Deus. As lutas são muito grandes. Pelo programa que nós iniciamos domingo passado, e nesse domingo também às 2 horas da tarde vai estar passando na rádio 107.3, a de Maranata, Rio. Ore por nossa vida. Mas eu quero agradecer a Deus, que ainda que as lutas e as perdas momentâneas sejam muitas, eu sou vitorioso cabalmente. Eu tenho sido vitorioso. E Deus tem estado comigo em meio à lágrima, em minhas perdas, em meio à escassez, em minhas dificuldades. E o mais importante, eu estou vivo ainda. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele é fiel, Ele é bom em todo o tempo e Ele não desiste de nós. Eu quero orar por você. Depois eu peço que você coloque seu pedido de oração. A gente está orando na rádio, orando na igreja. Você pode colocar o seu pedido. Pai, muito obrigado por essa noite. Abençoe os teus filhos que estão atentos. O Senhor entre com providência na vida deles. Tu sabes da situação de cada um. Abençoa cada um. Teu braço estendido na vida deles. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse fim de noite de terça-feira. Nos dê um sono abençoador e nos dê força diante da dificuldade e dos desafios da vida. Eu te peço, te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma ótima noite, que você tenha a paz de Jesus e que você fique certo de uma coisa. É importante estar vigilante, que ainda que exista alguém que quer o nosso mal, quer matar e roubar, destruir os nossos sonhos, há um Deus no céu, Deus de vitória, e agindo Deus por você, ninguém pode te impedir. Deus te abençoe, um ótimo fim de terça-feira, de noite, e que a sua quarta-feira seja muito melhor do que você peça, sonhe ou deseje. Que Deus toma a sua vida no teu nome, porque Ele toma o nome de toda a família. Ele sabe a sua vida e Ele tem um carinho enorme por você. Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira em nome de Jesus.